tudo beleza? Vou trazer um videozinho um pouco diferente aqui para vocês. Recentemente recebi esta máquina aqui em casa. Ela é doação de um instituto que eu faço parte, ajudo como colaborador, cuido da parte TI deles lá. A ideia dessa máquina é ver se tinha alguma utilidade para ela. Realizei a formatação da mesma e contar com vocês aí um pouquinho da experiência que eu tive, né, ao longo deste trabalho aqui que eu realizei nela, das configurações de hardware dela. Podem ver que é uma maquinazinha bem fraquinha, bem simples. Na época que ela foi lançada, na época dos netbooks, né, fez um pouquinho de sucesso, mas devido a tamanhos de bateria, questões de limitação de tamanho do equipamento, né? Hoje a gente tem um computador muito mais potente e nesse celular que eu estou utilizando, por exemplo, eu poder fazer a gravação aqui para vocês. Mas na época dessa maquininha aqui, praticamente não se tinha smartphones, os smartphones que tinham tava bem no começo. E tinha um hardware ainda inferior ao desta máquina aqui, por exemplo. Provavelmente eu acredito que estava na época dos Galaxy Y, etc. Vamos lá então, vou contar um pouquinho para vocês aqui ao longo do vídeo. Bom, galera, a minha experiência começou da seguinte forma, né? Quando eu peguei ela, a primeira coisa que eu fiz foi ligar ela na tomada, ver se estava funcionando a bateria, tudo estava bem ok. Sem dúvida se ela estava com o teclado funcionando, porque nessa época alguns teclados desses modelos aqui paravam de funcionar algumas teclas. Fiz alguns testes e também estavam todos funcionando perfeitamente. Diante disso, o que eu pensei? Devido a essas propriedades de hardware aqui que eu já tinha mostrado para vocês, eu pensei em colocar um Linux nele, por questões de seriais de Windows que já não existe mais aqui e, consequentemente, não existe mais a versão de Windows, né? Geralmente essas maquininhas aqui vinham com Windows Vista quando saíram e o pessoal acabava formatando ela e colocando o Windows 7 ou Windows XP, dependendo do hardware, claramente, por conta ali de limitações que tinham na época. Eu acredito que um notebook com esse processador aqui, um processador Atom, somente 2 GB de memória RAM, não conseguiria executar um Windows 7 com um mínimo ali de performance aceitável. Então, eu comecei minha saga ali pelo Linux. Comecei ela com o Arch Linux, usando o método do Arch Install. Eu já tenho vídeo aqui no canal, vou deixar em cima da descrição aí no card, um vídeo que eu ensino vocês a realizar a instalação do Arch Install e também configurar o Hyperland, que é um Window Manager, enfim, papo para aquele outro vídeo lá, recomendo vocês assistirem. Então, comecei minha saga ali para um Arch Linux. Depois de ter finalizado, eu tentei no primeiro momento utilizar o ambiente do LXDE, não tive muito sucesso, mas eu acreditei que o problema talvez estaria na questão do sistema de arquivo que eu escolhi. Eu tinha colocado para fazer XFS e eu tenho uma experiência no passado de alguns anos atrás que também em um hardware limitado eu não consegui fazer o boot ali do XFCE por conta do XFS, perdão. Acho que eu falei XFCE, né? Mas o sistema de arquivo é o XFS. Eu tive problemas com o XFS e quando eu troquei para XT4 resolveu. Então, começou-se uma nova saga, né? Fiz ali uma nova formatação, coloquei o sistema XT4, padrão do Linux, conhecido aí. E diante disso, passou todo o sistema de instalação, boot, rebutei. Novamente, o problema voltou. Eu vou ver se eu encontro aqui a imagem para deixar para vocês aqui no vídeo. Mas simplesmente a máquina não bootava, ficava ali na parte que ele faz a montagem do root, ali do barra. E ficava travado ali naquela parte, mostrando o barramento e fazendo a checagem de disco. Isso me levantou algumas pulgas na orelha, digamos, desculpa o jargão, mas a expressão, mas me deixou com dúvidas sobre a integridade do HD dessa máquina. Ela tem um HD sólido, tradicional, aquele modelo antigo de 3 polegadas e meia de notebook, com agulha, disco de platina, etc. Mas não me dei por vencido. Pensei, vou procurar outro Linux e fui pesquisar na internet. Ao procurar na internet, encontrei algumas soluções como o MX Linux, o Gentoo, o Peppermint OS, quem mais? Algumas coisas referentes até mesmo a Linux Mint, ou então um Xubuntu, um Lubuntu, mas eu já tive experiência utilizando essas distribuições, não que eu não goste delas, mas
A experiência que eu tive com elas é que, conhecendo um pouco de hardware, como eu conheci, tendo uma experiência de mais de 10 anos trabalhando com hardware, ao meu ver, elas seriam distribuições que teriam um pouco de problemas de desempenhos, como lags, gargalos, etc. Por ser umas distribuições não tão, por mais que são leves, mas não tão focadas e otimizadas para hardwares mais antigos, né? Hardwares legados. E neste caso em específico aqui, visto que é um processador Atom de 2 cores, há um outro problema implícito. Outro problema que eu também identifiquei na hora que eu estava tentando instalar o Arch Linux é que o sistema 64 bits não funcionou nele, não consegui fazer boot no sistema 64 bits. Então, comecei uma saga de procurar sistemas 32 bits. Aí foi onde eu encontrei essas soluções que eu acabei de citar aqui para vocês. Porém, como citei, né? Não, acho que não seria legal ainda o desempenho. Então eu fui pro bom e velho Debian. Fiz a instalação do Debian. Minha cara bonita aí para vocês. Não. Fiz a instalação do Debian. Fiz a instalação do Debian. Vou ajeitar aqui para vocês. Está visível olhando aqui. E após fazer a instalação do Debian com LXQT, a versão que eu usei de ISO foi a NetInst 32 bits x86 e consegui. Ele ficava parado nessa tela aqui, ó, tentando montar o sistema de arquivo, mas não funcionava, não passava, não saía dessa tela. E quando eu coloquei o sistema 32, um ext4, segui o padrão do Debian na hora da instalação ali, consegui realizar o boot do sistema. Confesso para vocês que meu primeiro boot não foi com desempenho agradável, inclusive eu achei que eu continuaria tendo problemas com a máquina. Com isso, falei, pronto, perdi todo o trabalho que eu fiz, né? Preciso recomeçar e procurar um novo disco. Que novamente aproveitei da minha experiência com anos de infraestrutura e rebutei a máquina. E após esse primeiro reboot, não sei o que aconteceu, qual foi o que resolveu, se vamos dizer assim, mas a máquina voltou com um desempenho bem mais aceitável. E tá aí para vocês. O ambiente do LXQT. O LXQT ele ficou com esses glitches, dependendo do jeito que tu mexe o mouse, ele dá esse glitch, mas eu acredito que seja 2 pontos. Primeiro, limitação do processador, são 2 cores, 100 threads, 2 cores e 2 threads, né, 2 núcleos. Não tem, na realidade não tem thread, perdão, são 2 cores, 2 GB de memória RAM e apenas 8 MB de memória de vídeo, que deixa provavelmente acontecendo esses lags aqui na hora de renderizar. Talvez também alguns issues pode ter na versão desse SDDM que está aqui configurado como sistema de login para essa interface do LXQT. Como eu estava falando previamente, o LXQT é um desktop environment, é um ambiente desktop mais leve que a gente tem hoje aí no mercado. O LXQT eu não tenho certeza, mas o LXDE eu tinha certeza que era o mais leve, seguido pelo XFCE. Acredito que o LXQT deve seguir na mesma linha, deve ser bem otimizado e tão leve quanto o LXDE. O que muda é que o QT é que o ambiente do LX IDE foi reescrito, foi feito um fork reescrito com Qt. Qt é uma linguagem, um framework de desenvolvimento que o KDE utiliza, entre outras empresas também. Então vamos fazer o login. Há um pouquinho de lag aqui no login. Ele demora alguns segundos para realizar o boot, não está travado. E tá aí, pessoal. O boot foi realizado com sucesso, consegui fazer o login também com sucesso. E essa é a carinha que ele ficou aqui do LXQT. Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui como que tá as questões de algumas informações, como o gerenciador de janelas. Vamos ver se eu consigo pegar aqui para vocês, mostrar a parte de configuração de resolução de tela. Vamos ver aqui, ó, definições, ambiente de trabalho, data e hora, definições do monitor. Aqui provavelmente a gente pega resolução para vocês terem uma ideia. Olha, por incrível que pareça, ele está rodando no 1024 por 600. Para a resolução padrão dos monitores VGA, se você tem aquele cabo de VGA, um monitor que é VGA, que é aquele cabo de conexão de vídeo plug azul, era essa a maior resolução que ele conseguia entregar na época. Depois disso veio o DVI, evoluiu-se para o HDMI, para o DisplayPort, e consequentemente para o Thunderbolt, outras variações aí, mas o que está no mercado para valer mesmo foi o HDMI, né? A Apple que utiliza Thunderbolt, DisplayPort. Bom, essa é a configuração do monitor, 60 Hz. Se a gente tem mais alguma informação aqui, informações básicas, são Minolux, Display Corporation, etc. Quero abrir para vocês aqui o terminal, mostrar o NeoFet, que eu já fiz a instalação. O monitor é tão pequeno, galera, e eu não consegui ver uma forma de dar um zoom out ainda. Mas tá aí, ó. Debian 12, Bookworm 32 bits. O nome do host, o kernel 6.1.
Hoje a gente já está num kernel 6.12, os 4.000 tá em pé, tem 1.636 pacotes instalados, está usando o Bash versão 5.2, resolução de 1024 por 600, LXQT versão 1.2.0 nesse build, o Window Manager XFW Window Manager 4, né, But the second time I have control the match. Control the match by keep playing the left, the right, in the middle. FWM4, usando o tema do Breezy, o tema da Waita, GTK, o LXDE ainda manteve essa mescla, mesmo sendo reescrito em Qt, boa parte das suas coisas ainda tem essa mescla de GTK com Qt, que é terminal, fonte Monospace 11, e aqui o processadorzinho para vocês verem é um Atom N450 de 2 núcleos de 1666 GHz, e a GPU também é o Atom, é integrada, somente 2 GB de memória RAM, e eu estou utilizando dos 317 MB nesse boot depois que eu já abri um terminal. Vou mostrar para vocês aqui uma coisa legal que vocês podem ver, ó, quando eu dou um HTOP, há muita requisição para o processador o tempo todo. E isso é natural de qualquer sistema operacional, né? Mas aqui nele, como ele tem uma limitação, quando você começa a executar cargas de trabalho, abrir um navegador, por exemplo, eu tenho o Firefox aqui, automaticamente já começa ali a cair um pouco a performance da máquina, ficar um pouco degradada. Ele já subiu o processo do Firefox ali, se vocês repararem na tela, ó. Ele não abriu o Firefox ainda para mim, por mais que ele já chamou o Firefox, mas vocês podem ver que, ó, as demandas de processador já começou a subir. O load average está subindo. Deixa eu voltar aqui para vocês. Load average está subindo. Ó, já bateu 1. Lembrando que geralmente não é legal você ficar com load average com a mesma quantidade de núcleos que você tem aqui, quando indica que o load average está com esse primeiro número aqui antes da vírgula batendo a mesma quantidade de núcleos e threads do seu processador, significa que você está colocando uma carga alta demais para a tua máquina lidar. Quer dizer que tua máquina vai parar de funcionar por isso? Não sei. Talvez sim, talvez não, vai depender muito do uso. Porém, é um indício de como você consegue mensurar ali load average, né, carga de trabalho na tua máquina, e mensurar talvez uma mudança de hardware. Eu tenho 966 MB de swap somente, e vejo que com o Firefox aberto já subiu para 523. Problemas que eu tive aqui, galera, eu não consegui ainda fazer a instalação do driver de redes wireless. Eu só tô com a internet cabeada aqui. Vou abrir para vocês verem. O Firefox não vai navegar. E eu tava pesquisando qual que era o hardware que a gente tem aqui por baixo. Eu descobri que ele usa um Anterus, um Qualcomm. Como vocês podem ver, ó, ele fala aqui que a questão da rede, do device, né, da interface de rede com fio tá ligada, só que não está conectada. Então vou fechar aqui, não fechar não, deixa eu mostrar para vocês aqui que o sem fio, ó, não tem nenhum adaptador. Você clica em editar, você precisa selecionar um serviço de rede sem fio. Ele até tem o botão aqui no teclado, mas quando você clica nele com a função, com a tecla FN ali, o F2, que é o meu caso aqui, não funciona. Quando eu listo até mesmo as interfaces, deixa eu fechar aqui para vocês, eu vou fazer diferente aqui. Eu vou chamar o Tmux new-s bis, que é o nome do instituto, vou dar um enter, vou fazer um split de tela aqui, vou manter aqui em cima o HTOP, para vocês terem uma noção de carga. E fiquem atentos aqui, ó, essa parte dos gráficos. IP-4 DDR. De novo. IP-4 DDR. Ele só traz a interface de cabeamento e a loopback. Ele não mostra aqui a interface de rede, nem eu tentando ativar ou desativar o Wi-Fi, como eu mostrei para vocês. Vou dar um LSPCI só um LSPCI pipe less. Por que eu vou usar o less? Porque por o monitor ser uma resolução muito pequena, uma telinha pequenininha, eu não consigo exibir tudo aqui, ler tudo de uma vez. Mesmo se tivesse no full screen, eu fiz um teste anteriormente, ele passa as informações demais. E o less permite a gente paginar. O less e o more são pipes que você usa ali, programas que você utiliza para criar paginações quando você quer rolar a página de um determinado documento, qualquer coisa que esteja vendo aqui na tela do seu terminal. Começa aqui, ele mostra o que o LS-PCI faz, ele lista todos os devices que estão em barramentos PCI da sua máquina, por isso LS de list, PCI, né, de barramento PCI em português. Então ele fala aqui que tem uma VGA, um host bridge, que é um chip, né, display. Ele fala que está responsável também pelo Atom. Dispositivo de áudio é da Intel Corporation. Intel Corporation, o chip bridge, né? O chip norte e sul da placa-mãe. A placa-mãe costuma ter 2 chips, principalmente as antigas. Todos os controladores USB, que envolve também as portas USB que você tem fisicamente na tua máquina, mais o chip. E aqui ele fala que eu tenho controlador SATA, ou outro chip do SM Bus. E o Internet Controller eu tenho aqui, ó, um Qualcomm Atheros AR8 Fast Ethernet. Eu ainda não verifiquei se esse drive
esse módulo aqui está carregado dentro do sistema e se ele é o mesmo drive do Wi-Fi. Eu preciso fazer uma busca mais a fundo, mas a grande chance de ser o mesmo, basta instalar um firmware ali depois e em teoria ele vai começar a funcionar. Eu carrego o módulo para a memória do kernel e fica tudo ok. Mas ainda preciso configurar. Qual que é meu intuito então com essa maquininha, pessoal? É devolver ela lá para o instituto, mas eu quero ver se, como ela tem toda essa questão de limitação de hardware, eu imagino que vou dar um uso melhor para ela. Transformar ela num pequeno retro gamer antigo, instalar alguns emuladores, com emulador de Game Boy, de Super Nintendo, talvez até mesmo um PlayStation 1, que eu acho que é até onde esse hardware vai conseguir emular ele e rodar ali os jogos, as emulações, as aplicações e tal. Talvez emulador também de Mega Drive e assim vai. Nintendo 64, eu acho que tudo ainda nesse hardware aqui a gente consegue ter uma performance bem aceitável, porque os hardwares dessas máquinas, esses consoles, né, mais antigos eram inferiores a este aqui. Mas é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Agradeço você que assistiu até aqui. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e até a próxima. Valeu, tchau.